Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Hoje a nossa aula, ela é de geografia, tá bom? Então, nós vamos começar na unidade 3. O título da nossa aula do próximo estudo é o processo produtivo do campo e da cidade. Olha que imagem bonita que tem aí na apresentação, né? O que nós vemos nessa imagem? Muito interessante. E aqui no ônibus, olha só o que está escrito no ônibus: Botucatu. Vocês já ouviram falar nessa cidade, Botucatu? Para começo de conversa, as crianças da Escola Mundo Mágico saíram para uma excursão a uma cidade do interior do estado onde moram. Lá, elas participarão da homenagem homenagem ao Dia dos Avós. Observe a cena que retrata a paisagem vista por elas no caminho. O que você vê na imagem? Na cena é possível ver elementos do campo e elementos da cidade? De qual desses espaços você mais gosta? O campo é um espaço que permite diversas atividades econômicas? Quais são as atividades e de que forma se relacionam com a cidade? De acordo com a sua resposta anterior, podemos dizer que o campo depende da cidade e vice-versa? Amanhã nós vamos na nossa aula pelo Google Meet, nós vamos estar conversando sobre esse tema, tá bom, crianças? Mas muito interessante, né? O interior, Botucatu, né? Muito gostoso. Aí nós vamos estar conversando sobre essas perguntas. Olha, eu em particular gosto muito do interior. Botucatu eu não conheço ainda não, mas dizem que é uma cidade muito bonita. Aí na página 4, olha só, capítulo 1, o município, suas características e suas atividades. No caminho da escola à cidade que iam visitar, Botucatu, as crianças observavam a paisagem. Elas perceberam que várias mudanças estavam ocorrendo, como é o caso das construções que foram dando lugar a grandes áreas verdes. Otávio estava muito animado com a oportunidade de encontrar o avô, Orlando, que mora na cidade a ser visitada, pois não o via há vários meses. Quando chegaram à cidade, as crianças foram recebidas pelo senhor Orlando, que parabenizou a todos por participarem do Dia dos Avós. É assim mesmo, quando a gente sai aqui de São Paulo, né, em direção ao interior, é muito interessante. Nós vamos pegando, se pega a Marginal Tietê, né, ou vai pegando a estrada, você passa ali pela entrada ali da Fernão Dias, né? Passa por Guarulhos, se a gente tivesse no sentido Atibaia, Belo Horizonte ali pela Fernão Dias, né? Então, depois que passa ali aqueles bairros ali que pertencem a Guarulhos, o que a gente começa a ver? Mato. A gente vê montanha, a gente vê mato, né? Ou também se tiver indo no sentido de Araraquara, né? Onde tem acho que a Imigrantes lá que vai pro Hopi Hari. Então, também, aí a gente saiu da cidade, a gente já começa a sentir o ar diferente, né? O ar já fica diferente, a gente começa a ver o verde, começa a ver a natureza. Olha, é muito gostoso, né? Porque a gente não tá acostumado aqui. Nós moramos aqui numa metrópole grande, numa capital grande. Então, o que nós temos mais? Construções. Sai de uma casa, vai para outra. Muitas não tem nem quintal, né? Muitas não tem nem quintal. Quando tem, é um quintal pequeno, é com cimento, né? Quando eu era criança, meus pais já moravam aqui, nessa casa que eu moro hoje, né? Mas aí meu pai teve problema de saúde, de bronquite, então o médico indicou ele para mudar para Atibaia. Naquela época, já tem 47 anos, eu tinha só 10 meses, eu era uma nenê. Então meus pais foram para Atibaia, o clima lá era totalmente diferente. Eu e minhas irmãs crescemos no interior. Na nossa casa tinha um quintal imenso de terra. Muita terra. Eram 1.000 metros quadrados. Então, assim, a gente tinha a parte que era cimentada e tinha a parte que era terra, tinha grama,
tinha mato, tinha que mandar cortar o mato, né? Então, assim, é muito gostoso quando a gente se vê num ambiente desse, né? Que não é o caso aqui na nossa cidade. E as crianças aqui, olha só, eles começaram a ficar felizes, ó, que fala que elas perceberam várias mudanças ocorrendo, como é o caso da construção, né? Dando lugar às áreas verdes, né? Ó, vamos lá. Essa cidade é bem mais tranquila que a cidade onde eu moro. Ele já observou isso. Sua cidade é bem mais movimentada do que esta, sem dúvida, respondeu o vovô, né? Nós percebemos essa diferença. Aqui em São Paulo é uma agitação. Para onde você vai tem trânsito, é aquela agitação. Agora, quando você vai pro interior, é aquela cidade mais tranquila, né? E Botucatu deve ser realmente um interior muito gostoso. Eu espero um dia ter a oportunidade de conhecer. Eu não sei se vocês já conhecem, né? De repente, algum de vocês já foram até lá. Ó, Otávio gosta muito do município onde vive. Nele, há muitas coisas para fazer. E apesar de ser agitado e ter alguns problemas, como o trânsito e a poluição do ar, ele estuda e se diverte na escola, no bairro, nos parques e em outros lugares da cidade. Observe as fotos a seguir dos municípios de Botucatu e de São Paulo. Olha só a vista aérea de Botucatu e São Paulo. Olha quanto verde nós vemos em Botucatu, né? Vê que aqui nessa vista aérea são poucos os prédios. Olha agora em São Paulo. Quantos prédios? Só vê torre de prédio, né? Torres e mais torres. Tem um site muito interessante para vocês estarem dando uma olhada, que é do município de Botucatu, que está aqui disponível no Piaget. Depois a Pro vai mandar o endereço para vocês para estar conhecendo essa cidade um pouquinho mais. Aí na página 5, continuando. De acordo com as fotos, podemos considerar que vamos lá, volta a fita. De acordo com as fotos, podemos considerar que Botucatu tem muito menos prédios que São Paulo, tem muito mais prédios que São Paulo. B, Botucatu tem muito mais trânsito que São Paulo ou tem muito menos trânsito que São Paulo? E C, que Botucatu apresenta população maior que a de São Paulo ou apresenta população menor que a de São Paulo? Fácil responder, né, crianças? 2. As crianças da Escola Mundo Mágico chegaram a uma conclusão a respeito de Botucatu. Qual? Assinale-a com um X. Botucatu é um município bem menor que São Paulo ou Botucatu é um município bem maior que São Paulo? Fazer um X na resposta correta. 3. Por que as crianças rapidamente chegaram a essa conclusão? Como? Vocês, olha aí, quarto ano A, olhando essas duas imagens, como que vocês vão chegar rapidamente à resposta da questão 2, tá? Aí é resposta pessoal. 4. Em qual das duas fotos da página anterior é possível identificar a área urbana e a área rural ao mesmo tempo? Então, olhando essas duas fotos, qual delas a gente consegue observar área urbana e rural ao mesmo tempo, tá? 5. Pinte o quadradinho da foto na qual a área rural está presente. Então, vocês vão lá para a página 4 e vão pintar o quadradinho da foto na qual a área rural está presente. Após conversarem sobre as duas cidades, as crianças perceberam que elas são diferentes. São Paulo é uma cidade muito mais agitada que Botucatu, a qual, por sua vez, é bem mais calma e menos poluída. Sim, os interiores, né, eles têm menos indústrias, tem menos movimentação de carro, menos movimentação de ônibus, né? Então, tudo isso melhora o ar, fica com menos poluição. Por isso que a gente sente essa diferença,
né? Quando estamos aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né, na capital, e nós pegamos o carro para passear, para ir viajar. Então, dependendo do local que nós formos, quando a gente adentra pelas estradas, né, pelas rodovias, né, a gente já começa a sentir aquele ar diferente. Ó, Atibaia é pertinho de São Paulo. Bem pertinho, são 50 quilômetros, mas assim, quando eu vou lá na casa da minha irmã, eu já sinto a diferença do ar, porque tem o verde, né? E isso é muito benéfico à nossa saúde. Agora, aqui tem a hora da pesquisa, tá? Então, essa pesquisa aqui, da página 5, vocês vão fazer ela no caderno. Onde eu falei que a Procíntia, tem alguns pais que ainda não foram na escola. Mas assim, o caderno, crianças, está disponível para vocês pegarem. Eu deixei separado, eu separei todas as matérias, português, história, matemática, geografia e ciências, fiz a capinha. Então pede pro papai e pra mamãe dar uma passadinha na escola, quem não está com o caderno ainda, porque senão a apostila ela sugere muitas atividades no caderno, aí vai ficar igual ao primeiro bimestre, um monte de folhinha solta, é mais fácil de perder. Então, estando no caderno ali, fica tudo certinho. Então, vocês vão fazer essa pesquisa no caderno. Vai lá na parte de geografia, vai colocar a hora da pesquisa, página 5. E aqui tá pedindo o quê? Olha aqui. Anitta e Otávio fizeram uma pesquisa sobre os municípios brasileiros que antes de irem para a excursão com a escola. Eles já sabiam que hoje no Brasil há 5.570 municípios, mas queriam saber muito mais. Que tal você pesquisar um pouco também com a ajuda de seu professor? Olha aqui, quantos municípios há em seu estado? Qual deles tem o maior território? Né? Então, quantos municípios há no estado de São Paulo? Qual deles é o maior território? Qual deles tem a maior quilometragem, né? Qual que é maior? Quais municípios são vizinhos ao seu, ou seja, que fazem fronteira? Bom, nós moramos em São Paulo, né? Então, quais municípios que estão ao redor de São Paulo, que fazem fronteira com São Paulo? E quantos bairros há em seu município? Capital São Paulo, quantos bairros, né? Então, aqui, essa hora da pesquisa, para fazer no caderno, tá bom, crianças? Aqui na apostila tá a sugestão para vocês pesquisarem essas informações no ibge.gov.br. A Pro manda para vocês também, ibge.gov.br. Lá vocês vão conseguir essas informações. Aí vocês vão colocar lá no caderno, hora da pesquisa, página 5. Copiei a pergunta, abaixo da pergunta, resposta. Com muito capricho. Depois nós vamos trocar essas informações com os amigos. Página 6. As divisões administrativas do Brasil. Orlando guiou as crianças ao distrito de Vitoriana, onde o evento se realizará. Ao ouvir o avô de Otávio falando sobre o distrito, Emília perguntou: o que é um distrito? E vocês, crianças, vocês sabem o que é um distrito? Olha só que curioso, lembre-se. O Distrito Federal também é uma divisão administrativa e, por ser federal, corresponde à capital do país. Então, vamos lá. O avô de Otávio explicou que os distritos correspondem a uma divisão administrativa. Então, cada município tem a sua administração. Dentro do município, o avô de Otávio explicou que os distritos correspondem a uma divisão administrativa dentro do município, que alguns bairros podem fazer parte dele. É isso o que ocorre com o distrito de Vitoriana. Ele é formado por alguns bairros e faz parte da área rural de Botucatu. A professora Elaine complementou dizendo que, nesse e nos demais municípios do Brasil, há diversos distritos situados na área urbana e na área rural. Observe a imagem a seguir. Olha essa imagem aqui, que nós temos aqui. Rua, bairro, distrito, município, estado e país. Troque ideia com os colegas e o professor sobre com que objetivo foram criados os
distritos. Por que se criaram os distritos? Né? É interessante, nós vamos estar vendo por que foram criados os distritos. Então, nós vamos descobrir juntos qual foi o objetivo de se criarem os distritos, ok? Aí nós vamos estar conversando sobre esse tema. 7, página 7, exercício 7. De acordo com a figura que você acabou de ver na página anterior, assinale a alternativa correta. As ruas fazem parte dos bairros, os quais, por sua vez, fazem parte dos distritos. Todo município tem um distrito. Os bairros fazem parte dos distritos. Os municípios não fazem parte dos estados. Então, vamos observar aqui. Olha aqui nessa imagem. A primeira, as ruas fazem parte dos bairros, os quais, por sua vez, fazem parte dos distritos. Opa, observa aqui. Aqui tá mostrando direitinho, né? Todo município tem um distrito. Todo município tem um distrito. Os bairros fazem parte do distrito, dos distritos. Os municípios não fazem parte dos estados. Observando com atenção aqui, vocês vão assinalar corretamente. A professora Elaine explicou que o Brasil é um país muito extenso, nós já vimos isso, né? A extensão territorial do Brasil é muito grande. Por isso, para ser administrado, ele foi dividido em estados e no Distrito Federal. Os estados, por sua vez, foram divididos em municípios, os quais também podem ser divididos em distritos. Olha só a divisão. Os bairros surgiram em razão da ocupação das pessoas, não para facilitar a administração. Então, olha aqui, observando no desenho aqui da página 6, olha o que a professora Elaine explicou. O Brasil é um país muito extenso, olha aqui, o país grandão, né? Por isso, para ser administrado, ele foi dividido em estados, olha aqui, estado, e no Distrito Federal, que é Brasília, a capital do Brasil, né? Os estados, por sua vez, foram divididos em municípios, os quais também podem ser divididos em distritos. Essa é a divisão, né, administrativa do nosso país. 8. A ilustração da página anterior foi reproduzida abaixo. Escreva nos retângulos o nome de seu país, seu estado, seu município e assim por diante. Experimente começar pelo nome de sua rua e depois para os espaços maiores, tá? Então, vocês vão começar da rua de vocês, aí vão colocando, observando o que cada linha, cada número refere-se ao que aqui, observando na imagem anterior, e vão colocar os nomes da rua, estado, tá? Bem tranquilo, bem bonitinho. Pesquise o nome de um distrito de seu município com seu professor. Nós vamos fazer depois essa pesquisa. Também tem um outro sugestão de site aqui, que é Meu Município. Aproveita passando o endereço de para vocês estarem tendo um pouco mais de conhecimento sobre o nosso município. Página 8. As atividades econômicas do município. Otávio falou aos colegas que pesquisou sobre o distrito de Vitoriana, antes de irem para lá, e descobriu que ele foi criado em 1928. Olha, bem, muito tempo, quando seu avô ainda nem tinha nascido. Esse distrito faz parte da área rural de Botucatu e nele são desenvolvidas várias atividades econômicas. As atividades econômicas são aquelas que existem para satisfazer as necessidades das pessoas. Elas geram riqueza para o município, o estado e o país, tá? As atividades que geram riqueza por meio da extração de recursos naturais, né? Os quais são depois transformados em mercadorias para, na sequência, serem comercializadas. Então, né, essas atividades econômicas, elas geram riqueza por meio da extração de recursos naturais,
Lembra o homem primitivo lá no passado, usando os recursos naturais da terra, né? Entendeu? Aí depois ele vai e transforma esses recursos em mercadoria e começa a ser comercializado, né? E essas atividades atendem às necessidades de consumo da população. 9. Para você, quais tipos de necessidades as pessoas têm? Quais tipos de necessidades nós temos? Em relação ao quê? Resposta pessoal, e nós vamos discutir sobre esse assunto. A zona aérea, isto é, o campo, corresponde à área do município onde predominam a agricultura, a pecuária e o extrativismo. Na área urbana, ou seja, na cidade, predominam a indústria, o comércio e a prestação de serviço. O que você sabe sobre as atividades econômicas da área rural, Otávio? Sei várias coisas e vou te explicar, disse Otávio. Veja o que Otávio explicou a Anitta sobre as atividades econômicas da área rural. Então, olha aqui as atividades econômicas da área rural: agricultura, pecuária e extrativismo. O que é a agricultura? Ó, a agricultura corresponde à atividade de cultivo da terra, com o objetivo de obter alimentos para as pessoas. Então, a agricultura, o que a gente planta lá, né, o alimento, né, corresponde a essa atividade de cultivo na terra. E a pecuária, ó, é a atividade voltada para a criação e venda de animais, a fim de obter alimentos e roupas, entre outros. Então, a agricultura, ela corresponde à atividade do cultivo da terra. Já a pecuária é a atividade voltada para a criação e venda de animais. Através dele vai obter alimentos, roupas e outras coisas. E o extrativismo, o que seria o extrativismo? Ó, envolve a coleta de materiais diretamente da natureza, como a castanha do Pará e o peixe, que são comercializados sem passar por transformações. Então, o extrativismo vai coletar lá, né, o material diretamente da natureza e esse material ele não vai precisar ser industrializado, comercializado. Ele não vai precisar ser trabalhado. Igual a castanha do Pará, você tira de lá e ela vai ser consumida daquele jeito. E o peixe também, que ele já vem pronto da água, né? Deus criou o peixe, né, os mares, os rios, e o peixe já vem ali prontinho. A gente pesca ele e ó, nham, 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 nham. Ok, crianças? Página 9, exercício 10. Vamos ver se você entendeu? Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. Ó, nessas imagens aqui, o que está acontecendo? Que atividade, né? Que atividade econômica está acontecendo nessas imagens? Então, vocês vão colocar o nome, tá? Nas linhas abaixo das fotos, escreva o nome das atividades que cada uma delas representa. Anitta também quis saber o que Otávio sabia sobre as atividades econômicas da área urbana. Veja o que ele explicou. Olha aqui, as atividades econômicas da área urbana, a indústria. O que é a indústria? Trata-se da atividade econômica que transforma a matéria-prima, lembra? Ciências, matéria-prima, a matéria, né, em outro produto, que poderá ser vendido posteriormente. Por exemplo, a areia, que é transformada em vidro na indústria. Entendeu? Então, nós vimos isso no bimestre passado em ciências, né? As matérias, né? O material, ó, matéria-prima, tudo aquilo que é utilizado para produzir outro produto. A matéria-prima do vidro é a areia. A Pro vai também disponibilizar para vocês um vídeo, né? Que mostra como ocorre a transformação da matéria-prima, né? De onde vem o vidro, de onde vem o papel e de onde vem o leite. A Pro vai estar passando para vocês também. E assim, todos os sites que a Pro passa de sugestão, é bom estar olhando. Eu sei que vocês gostam de mexer na internet. Criança gosta de Google, gosta de pesquisar. Mas não pesquisa só joguinho não, só coisa do interesse. Isso aqui é muito interessante, tá? Então, pesquisa, vai complementar o entendimento do conteúdo, vai abrir a mente de vocês, né? E é muito interessante. Olha aqui, essa transformação requer o uso de máquinas, sem as quais não seria possível transformar as matérias-primas.
Observe o esquema a seguir. Olha só aqui a imagem. Da água obtém-se a energia elétrica. Olha que interessante. A energia vem da água. 11. Você sabe de que forma ocorre a transformação da água em energia elétrica? Converse com os colegas e o professor. Como será que transforma a água em energia elétrica, né? Nós vamos estar conversando juntos para saber como que se faz para transformar a água em energia elétrica. Ó, comércio e serviços, aqui embaixo do 11. Comércio é a atividade que consiste em vender, comprar ou trocar produtos. Já os serviços são executados por pessoas que são contratadas para exercê-los. Em um hospital, por exemplo, médicos e enfermeiros, além de outros profissionais, prestam serviços aos que necessitam de atendimento hospitalar. Aí nós vamos para a página 10. Aqui na página 10, exercício 12. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Então, essas imagens aqui, ó, qual a atividade econômica de cada uma das fotos representa? Escreva na linha abaixo. Então, qual atividade econômica está representando estas imagens? Ok? Aí vocês vão escrever de acordo com que nós já vimos aqui, né? Além das atividades econômicas anteriores, uma que é bastante praticada tanto na área urbana quanto na rural é o turismo. Essa atividade econômica depende de fatores como as características da paisagem natural de um lugar, clima, vegetação, forma de relevo, hidrografia, etc. E de seus elementos culturais, museu, arquitetura, monumentos, etc. Então, ó, tá chegando o mês de férias. Minha mãe, meu pai tá pesquisando um lugar para nós irmos viajar. Então, o que a gente começa a pesquisar? A gente vai pesquisar, saber como que é o clima daquele lugar onde a gente quer ir, qual que é a vegetação, né? Qual que é a hidrografia, o que tem lá, né? Cultural, elementos cultural que a gente quer conhecer. Então, isso aí faz parte todo do turismo, né? Veja algumas imagens que representam pontos turísticos de duas importantes cidades brasileiras. Ó, Praia do Futuro, em Fortaleza, Ceará. Cristo Redentor e Pão de Açúcar, duas atrações turísticas importantes do Rio de Janeiro. Olha só, que lindo, hein? As praias de Fortaleza, né? Praia do Nordeste. As praias de lá do Nordeste são totalmente diferentes das praias aqui do litoral paulista, né? Santos, Praia Grande, né? E olha só que linda. E aqui também, Rio de Janeiro, também, ô cidade bonita, né? Vocês já conhecem alguma dessas duas cidades? Conhecem Fortaleza? Conhece o Rio de Janeiro? A Pro não conhece. Ixi, eu conheço bem pouquinho. Eu quase não viajo. Mas olha que interessante, né? Muito legal. 13. O município onde você mora tem o turismo como atividade econômica importante? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, o turismo tem como atividade, o turismo é uma atividade importante, ele é tido, né, como uma atividade importante aqui no nosso município de São Paulo. O que vocês acham, né? É uma cidade turística? Como que é? O que é o nosso município? Tá? Então, aí é uma resposta pessoal. 14. Quais outros lugares que você conhece têm o turismo como atividade econômica de destaque? Qual estado, qual cidade que vocês conhecem que lá é tido como uma atividade turística? A gente fala lá, cidade turística, um lugar turístico. Qual que vocês conhecem, né? Para vocês estarem colocando, sem que seja essa Fortaleza, Ceará e o Rio de Janeiro, uma outra. Também é resposta pessoal. 11. Troque ideia com os colegas e o professor e preencha o quadro a seguir com o nome das cidades turísticas e elementos que atraem turistas, seja eles naturais ou culturais. Então, aqui vocês vão estar colocando, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nomes de cidades, né, turísticas. E qual que é o elemento turístico dessa cidade?
e cada um vai fazer resposta pessoal. Depois nós vamos estar conhecendo o que o amiguinho colocou, tá? Nós vamos estar discutindo isso, conversando sobre esse tema pela nossa chamada de vídeo. Entre os tipos de turismo praticado em um município, há o turismo de aventura, modalidade na qual se realizam atividades voltadas à aventura e à recreação. Nesse tipo de turismo, dependendo da atividade, o acompanhamento de um profissional especializado é recomendado. Assim, os riscos de acidentes pessoais são reduzidos e controlados, além de danos ao meio ambiente mediante a adoção de atitudes voltadas à preservação. Muito interessante, né? Esse turismo de aventura, olha aí, ciclismo, né? Lá em Atibaia, tem o quê? Tem aqueles passeios de asa delta, né? Minha irmã mora ali próximo à Pedra Grande, né? E ali na Pedra Grande, dependendo do dia, né? Do tempo, você pega da casa da minha irmã, você vê com binóculos, gente, muitos pulando de asa delta, né? Tem paraquedismo também, coisa que jamais a Pro vai fazer. Eu sou medrosa, não gosto de altura, entendeu? E vocês, se vocês tivessem a oportunidade de voar de asa delta ou pular de paraquedas, algum de vocês se habilitariam? Eu nem amarrada. Acho que só se eu tiver, levar um tabefe na cabeça, desmaiar, não tá vendo nada pra alguém me colocar num negócio desse. Eu sou medrosa. Ultimamente, eu não vou nem no barco Viking. Nem no barco Viking mais eu vou, viu? Quando eu era criança, adolescente, né? Não tinha o Hopi Hari, mas tinha o Play Center. E eu ia muito, eu brincava naqueles brinquedos que ia de ponta cabeça, fazia tudo. Hoje, não vou nem amarrada. Imagine numa atividade, um turismo de aventura aí. Vamos lá, na tirolesa, pular na tirolesa, né? Fazer aquele jump lá que você pula na corda lá embaixo, não sei direito o nome, ou paraquedas, asa delta, não, nada disso para Pro serve, mas isso é muito usado, tem muita coisa, é muito interessante. Ó, em cada município, certas atividades econômicas se destacam. Vamos ver aqui no município de Botucatu. Botucatu é um município predominantemente rural, pois nele prevalecem algumas atividades econômicas características da área rural. Isso significa que a agricultura e a pecuária são muito importantes para esse município. O turismo de aventura e a indústria também são atividades que se destacam. Ao ouvir as informações sobre as atividades econômicas de Botucatu, Otávio decidiu organizá-las em um quadro. Veja na página seguinte como ficou o quadro organizado por ele. Olha só que interessante aqui. Atividades de Botucatu que ocorrem no espaço rural. Agricultura, pecuária, indústria e turismo. Atividades de Botucatu que ocorrem no espaço urbano. Indústria, comércio, serviço e turismo. Que legal, né? Olha aqui o 16. Entre as atividades econômicas existentes em Botucatu, há uma que não foi listada por Otávio. Pinte o retângulo que indica essa atividade. Então aqui, ó, tem uma atividade econômica aqui que o Otávio não listou. Então, qual dessas que é? Agricultura, indústria, extrativismo, pecuária, comércio, serviço ou turismo? Qual dessas atividades aqui econômicas também existe em Botucatu que o Otávio não especificou? 17. Por que as atividades de indústria e de turismo aparecem tanto no espaço urbano como no espaço rural nesse município? Por que acontece? No município de Botucatu, aparecem as atividades, tanto, né? As atividades de indústria e turismo. Por que será que aparece em Botucatu? E 18, a última de hoje, e no seu município? Quais são as atividades econômicas praticadas nos espaços urbano e rural? Se houver rural. Troque ideia com os colegas e professor. Resposta pessoal. Então, vocês vão colocar aqui atividades econômicas praticadas no espaço urbano do nosso município, e se tiver rural, colocar também. Bom, crianças, então é só até aqui, ó.
da página 2 a 12. É um tema muito interessante e nós vamos estar depois em vídeo chamada pelo Google Meet, tirando as dúvidas e conhecendo mais um pouco sobre esse tema, tá bom, crianças? Hoje o nosso encontro, ele é às 2 horas, né? E hoje nós vamos fazer a correção, conversar, tirar dúvida sobre o que nós estudamos ontem em história, tá bom, meus amores? Então eu peço assim que todos entrem. Ontem foi melhor do que terça já, né? Ontem foi melhor a nossa comunicação e assim, a gente aprofala, vocês ficam com o fone de vocês no mudo. Aí eu vou falar João, ou Dourado, ou Gui Ribeiro. Aí vocês vão e fazem um comentário. Porque se todos nós falarmos ao mesmo tempo, dá eco, dá uma microfonia, dá um monte de problema e a gente não se entende, tá bom? Mas assim, eu não sei vocês, eu estou amando esses nossos encontros com o Google Meet. É uma forma da gente estar conversando, da gente estar expondo ideias, corrigindo. Eu acho que ficou muito bom. Eu estou gostando e espero que vocês também estejam gostando. Então, ó, beijo no coração de vocês. Boa aula, façam com carinho, com capricho. Vou mandar alguns sites, algumas coisas para vocês pesquisarem a respeito do que nós estamos estudando e vale a pena conferir, tá bom, crianças? Amo vocês. Até mais. Beijo.